Efésios 2, verso 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então a gente vai ficar até aqui no finalzinho do capítulo 2 e vamos trabalhar hoje os versículos 19, 20, 21 e 22, tá? O início no versículo 19, Paulo começa falando o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Mais uma vez, Paulo começa com essa conexão, né? Essa palavrinha que conecta o que ele falou anteriormente com o que ele está falando agora. Como ele começa? Portanto, o quê? Então a gente tem que dar uma olhadinha no contexto imediato anterior, para saber do que ele está falando. E ele está dizendo que o muro caiu, né? Eu poderia fazer aqui uma revisãozinha do capítulo 2, pelo menos, né? Para poder chegar no assunto. Então vamos lá. Capítulo 2. Paulo começa dizendo que os gentios estavam mortos em seus delitos e pecados e que eles estavam debaixo da atuação das potestades do ar, do Espírito que agora atua naqueles que vivem na desobediência. E aí depois ele vai e se inclui, né? Nós também estávamos nessa situação, no caso os judeus, então ele une judeus e gentios. E no versículo 4 ele fala, mas Deus, e aí ele introduz, né, a intervenção de Deus na vida dessas pessoas que creram no Evangelho, e fala que Deus ressuscitou essas pessoas dessa condição de morte espiritual. E aí ele vai desenvolvendo essa ideia, né, nos versículos 4, 5 e 6, 7. No 8 ele fala aquele clássico do Evangelho, né, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí ele encerra esse pedaço. No versículo 11, ele começa explicando que os gentios não poderiam se esquecer do que eles eram anteriormente. E aí ele retoma a ideia do versículo 1. E o que eles eram anteriormente? Eram mortos em delitos e pecados. E também eram considerados pelos judeus a escória do mundo, né? As gentes, as gentalhas. E, portanto, os judeus não queriam papo com eles, não queriam relacionamento. E aí ele elenca algumas desvantagens dos gentios em relação aos judeus no versículo 12, quando ele fala o seguinte, que naquela época, né, que ele falou que não era para esquecer dessa época, os gentios estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, eles não tinham esperança e viviam sem Deus no mundo. Então ele elenca essas muitas desvantagens dos gentios em relação aos judeus, porque os judeus, de fato, eles tinham sido escolhidos por Deus como seu povo, e Deus aproximou os judeus dele mesmo, né? Entregando por graça a lei de Moisés, as alianças, né? Com Abraão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, e da linhagem deles, né, dos judeus, vem o Cristo. Então, de certa forma, os judeus tinham algumas vantagens em relação aos gentios. E aí, então, Paulo vai e fala que na cruz, né, Jesus Cristo uniu pessoas do grupo dos judeus e pessoas do grupo dos gentios, formou um novo povo, que ele chama de novo homem, né, ou nova humanidade, é uma espécie de nova raça, por assim dizer.
E essa nova raça, ela é gerada em Cristo e reconciliada com Deus através da cruz. Nesse sentido, ele começa, então, o versículo 19. Por causa disso, né, portanto, né, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros. Ou seja, vocês agora estão no mesmo patamar, aliás, né, é um patamar superior ao patamar dos judeus, porque os judeus também não tinham Cristo, né? Quando os judeus aceitam Cristo, né, creem no Evangelho, e os gentios creem no Evangelho, eles ficam exatamente no mesmo patamar. E aí, portanto, em Cristo eles têm acesso ao Pai. E aí Paulo começa a trazer as vantagens que agora os gentios têm. É por isso que eu coloquei o título desse slide, né? Desfazendo as desvantagens ou fazendo as vantagens. Eu coloquei os des entre parênteses, né? Porque ao passo que em Cristo Deus vai fazendo as vantagens para os gentios, vai construindo as vantagens para os gentios, ele vai desconstruindo as desvantagens. Então, ele vai e fala, vocês agora não são mais estrangeiros nem forasteiros. Em contrapartida, naquela época, que Paulo diz lá no versículo 11, que os gentios não poderiam esquecer disso, eles tinham que lembrar, é um princípio que a gente tem que guardar, a gente não pode esquecer de onde a gente veio, quem que nós éramos, né? E aí ele fala, naquela época vocês eram estrangeiros, vocês eram separados de Israel, agora vocês não são mais separados de Israel. Em outro texto, Paulo diz que pela fé os gentios são unidos à descendência de Abraão. Então, agora os gentios são filhos de Abraão pela fé. A mesma fé que Abraão teve em Deus. Então, ele vai e fala, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu queria poder conseguir representar o tamanho desse benefício. O tamanho desse presente que nós, gentios, né, recebemos quando cremos no Evangelho. É por isso que lá no capítulo 1, a partir do versículo 15, Paulo ele ora para que Deus ilumine os olhos do coração dos efésios. Porque a situação é que como se os efésios tivessem recebido um presente de Deus e não tinham aberto ainda o presente, porque eles não tinham compreendido. Então Paulo está pedindo para Deus iluminar a mente deles, iluminar os olhos do coração deles, para que eles percebam o tamanho, a dimensão do benefício que eles receberam em Cristo. Porque antes eles eram separados de Israel, agora eles fazem parte da família de Deus. Isso é gigantesco, isso é inexplicável. De inimigos de Deus, nós passamos a ser filhos de Deus. A gente sai da cadeira de réu e senta na cadeira ali, ao lado do Pai, na mesa de jantar, por assim dizer. A gente agora é filho. Claro que isso traz grandes responsabilidades, como diz acho que é o vô do Homem-Aranha, ou o padrasto do Homem-Aranha, não sei. Né? Grandes poderes, há grandes responsabilidades. Iago, cita aí pra nós. Tu sabe mais do que eu. Cirúrgico. Iago. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É o pai. Isso, é porque o microfone já, coitado, tá morrendo ali. Ah, entendi. Então, grandes poderes traz, né, grandes responsabilidades. E isso, a gente tem grandes responsabilidades, porque assim, agora a gente sai da cadeira de réu. Isso é maravilhoso, assim, pra gente, meu Deus do céu, é inexplicável. Mas agora a gente senta ali, junto da família de Deus. E nós não somos mais bastardos, né? Nós não somos mais aquele tipo de criança que não tem quem oriente, que não tem quem eduque, quem não tem quem repreenda, que não tem quem cuide, que não tem quem providencie, obviamente. Então a gente tem essas vantagens. Tudo isso é vantagem, na verdade, né? Então a gente está ali do lado do Pai como filho. Na hora do nosso tropeço, a gente tem o Pai para nos pegar no colo e a gente tem o Pai para nos orientar. Na hora do nosso erro, a gente tem o Pai para nos pegar no colo e tem o Pai para nos repreender. Na hora do nosso pecado, na hora que nós desagradarmos, e a gente vai fazer isso,
A gente tem o Pai para nos socorrer, para nos perdoar, e tem o Pai para nos repreender e para nos disciplinar. Nós fazemos parte de uma família onde o Pai é um verdadeiro Pai em todo sentido, completo. Ele não é omisso em nenhuma situação. E isso deve ser motivo de grande alegria para a gente. Porque lá em Apocalipse ele fala, eu repreendo aqueles que eu amo. Né? Então a repreensão de Deus é um ato de amor muito grande, muito grande. E por ser pai, ele vai exercer esse papel de orientador, né? E de quem admoesta. Às vezes a admoestação dói um pouco, tá? Mas a gente deve lembrar sempre, se de fato nós cremos em Cristo para a nossa salvação, Ele é o nosso único Salvador, nós fazemos parte da família de Deus. E isso traz grandes responsabilidades. Né? Aqui não estou colocando aqui como algo que vai transformar-se em medo ou em algo legalista, alguma coisa desse tipo. Não. A situação é completamente diferente. A gente tem que entender que isso é maravilhoso. Que bom que nós temos alguém para nos orientar. Que bom que temos alguém para dizer assim, olha, não é por aí, é por aqui. Né? Não é dessa forma, é dessa. Não deve ser feito assim, deve ser feito desse jeito. Por quê? Nós somos leigos, gente, nós somos crianças. Crianças que não sabemos como agir. Imagina, eu tenho uma filha de 5 anos, né, a maioria que conhece, se eu colocasse ela no meio da rua, sozinha, ela não sabe o que fazer, ela não sabe para onde ir, nem a quem recorrer. É a gente nesse mundo. Agora a gente não está mais sozinho. Agora a gente faz parte da família de Deus. É como se ele dissesse assim, pega na minha mão aqui e vem comigo. Né? E isso é maravilhoso. Mas na hora de tropeçar aí vai ter as correções. E isso também é maravilhoso. E aí ele continua, né? Então ele fala, né, no 19, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então Paulo vem nessa ideia, né? Os muros foram derrubados, os muros que separavam judeus e gentios. E agora, no lugar dos muros, Paulo vai introduzir a ideia da construção ou da edificação de um templo santo a Deus. Um templo em que o próprio Deus vai habitar. E aí agora a gente vai então entender o que são as moradas de Deus. Porque assim, a gente está num lugar físico, né? A gente está num planeta que foi criado pelo próprio Deus. O próprio Deus, ele é acima do tempo e do espaço, ele que criou o tempo e que criou o espaço, então nada, absolutamente nada contém Deus. Não tem como a pessoa dizer que vai colocar Deus dentro de um lugarzinho. É impossível. Mas ele decidiu habitar no meio das pessoas, de alguma forma, de algumas formas. Então a gente vai ver como que isso aconteceu. Porque lá no verso 20, Paulo vai dizer o seguinte, que agora nós somos membros da família de Deus e somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo. Essa redundância, né? Santuário santo. Então, ele está dizendo que essa união entre judeus e gentios gera um povo e que Deus vai habitar nesse povo. Tá? Então, vamos entender como que Deus habitou aqui entre as pessoas ao longo da história. A primeira vez que Deus mencionou a ideia de habitar entre o povo foi com Moisés, quando ele manda Moisés construir o tabernáculo. O tabernáculo, gente, algumas pessoas devem saber, mas eu tenho que contextualizar. Era esse tipo de cabana que vocês estão vendo na imagem aí. Deus falou o seguinte, que quando o pessoal de Israel, né, quando eles saem do Egito e eles passam pelo Mar Vermelho, depois eles chegam no Monte Sinai, Deus dá a lei para Moisés, ele ordena que o povo seja alocado, né, nos acampamentos deles, de uma certa forma. Então seria colocado o tabernáculo no centro, então a casa de Deus ficaria exatamente no meio do povo, e de cada lado, né, dos 4 lados, teria 3 tribos, 3 de um lado, 3 ao sul, 3 ao norte, 3 ao leste, 3 ao oeste. Então era assim que era montado o acampamento. E aí ele fala para Moisés que era para Moisés fazer um tabernáculo, uma cabana também,
Tabernáculo significa cabana, que ele habitaria no meio do povo. E aí ele fala para Moisés lá no capítulo 25 de Êxodo. Vai mostrar para Moisés um tabernáculo no céu e dizer, você vai fazer um igualzinho o que vocês viram. E aí na conclusão desse texto, né, ele vai falar, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Depois vocês dão uma olhadinha nesse texto lá. Porque aqui eu quero trazer só a ideia das moradas de Deus e essas três palavrinhas que estão grifadas aí em amarelo. Habitarei, glória e encheu. Tá? Então vamos observar essas três palavras. Então vamos lá. Então Deus manda Moisés manda Moisés construir o tabernáculo dele lá no acampamento. Esse tabernáculo ele era feito desse cercadinho que tem, né, em volta. Aí se chama o pátio, né, o pátio exterior. E nesse pátio exterior, vocês estão vendo ali nessa parte do pátio, tem o altar onde eram feitos os sacrifícios. Tem uma pia onde eles lavavam, né, as coisas, os utensílios, lavavam as mãos e tal. E aí era onde eles realmente faziam o sacrifício dos animais. Lá na cabana mesmo, lá dentro, onde tem esse panozinho verde por cima, se chama o lugar santo e o santo dos santos. São dois cômodos, dois repartimentos ali. O primeiro é chamado lugar santo. Nesse primeiro lugar santo, tem o candelabro, né, de sete pontas, lá de 7 hastes, onde ficavam a iluminação do ambiente. Tinha também o lugar do incenso, né, que Deus mandou que fizesse o incenso, que o tempo todo aquele incenso trazia um aroma, né, um aroma específico, e o incenso, aliás, era santificado, era uma receita que só podia ser feita para o templo. Se alguém fizesse a receita do incenso para usar fora do templo, seria punido de alguma forma. Enfim. E depois tinha um véu, tinha uma cortina, né, que separava do outro ambiente, que era o ambiente mais ao fundo, que chamava Lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que era aquele móvel, né, de mais ou menos 1 metro e um pouquinho por 70 centímetros. Em cima da Arca da Aliança tinha a tampa da arca, que chama propiciatório. E em cima da tampa tinha 2 querubins, que as asas deles se encostavam assim. Eu acho que tem alguma foto aqui, depois eu vou mostrar. E dentro da arca ficavam as 2 tábuas da lei de Moisés, dos 10 mandamentos, as 2 tábuas. Ficava a vara de Arão, que floresceu quando Deus confirmou diante de todo Israel que ele tinha sido escolhido como sumo sacerdote, né? Então, ficava essa vara de Arão florescida, né? Uma vara que foi tirada da árvore, era seca, e aí depois, para provar que ele tinha sido escolhido, Deus foi lá e fez com que ela florescesse. E ela estava lá dentro da Arca da Aliança. E também um potinho com um pouquinho de maná, o maná que descia do céu para alimentar o povo no deserto durante 40 anos. Eles comiam maná. Então tinha um pouco desse maná também. Enfim, essa arca representava a glória, a presença de Deus. A arca representava a presença de Deus no Santo dos Santos e, portanto, no meio do povo. No dia que Moisés terminou de fazer esse tabernáculo, né, que aí foi fazer a inauguração, lá em Êxodo 40 está escrito, né? Finalmente Moisés armou o pátio. O pátio, no caso, é esse cercado ao redor do tabernáculo, né? E colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem tem uma nuvem que acompanhava o povo de Israel todo o santo dia, né? Então a nuvem foi e cobriu a tenda do encontro, que eles chamavam de tenda do encontro, tabernáculo, enfim. Então cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aqui é o que o pessoal chama de Shekinah. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem um monte de livraria com Shekinah, um monte de coisa evangélica com o nome Shekinah. Então é a glória do Senhor. Invadiu, encheu o templo, o tabernáculo. O templo não, o tabernáculo. E aí Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então Deus foi lá e consagrou aquele tabernáculo como sua morada, né? Ele habitou, e a partir de então ele realmente habitou ali no meio do povo. Essa foi a primeira casa de Deus, literalmente, tá, gente? Aqui é literal. Deus, de fato, habitou ali.
de alguma forma, ele foi representado ali dentro do tabernáculo, né? No caso, pela Arca da Aliança. A segunda casa de Deus na história, ela foi construída pelo rei Salomão, o filho de Davi. Até a época de Davi, o culto a Deus era feito no tabernáculo. Então, as pessoas, depois que saíram do deserto, conquistaram a terra de Canaã, né? Fizeram o país de Israel, teve o tempo dos juízes, aí depois entrou na monarquia com Saul, depois Davi reinou 40 anos, todo esse tempo era o tabernáculo, aquele tabernáculo de Moisés. Quando chega em Salomão, ele constrói o templo, né? Então já era um desejo de Davi, seu pai, fazer o templo, só que Deus não permitiu, e a gente vai falar sobre isso lá no final. Deus não quis que Davi fizesse, mas falou que Salomão faria, que Salomão construiria o templo. E aí lá no capítulo 9 de 1 Reis, Deus está falando para Salomão, né? Ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei esse templo que você construiu para que nele habite o meu nome para sempre. Olha mais uma vez a palavra habitar, tá? Observa isso. Lá no tabernáculo tinha Deus falando para Moisés que habitaria no tabernáculo, a glória de Deus encheu o tabernáculo. Agora Deus mais uma vez fala, dessa vez para Salomão, dizendo que vai habitar no templo que Salomão fez. E aí lá no capítulo 7 de 2 Crônicas, está escrito o seguinte: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Então Salomão estava lá fazendo sacrifícios no santuário, né, no templo que ele tinha construído. E aí quando ele fez, isso era a inauguração do templo, tá? Quando ele terminou de fazer a oração, então desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício, consumiu o holocausto. E nesse mesmo momento a glória de Deus encheu o templo, do mesmo jeito que aconteceu lá no tabernáculo. Os sacerdotes não conseguiram, olha só que legal, os sacerdotes não conseguiram entrar, da mesma forma que Moisés também não conseguiu entrar no tabernáculo. No templo, os sacerdotes não conseguiram entrar, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então, todo mundo entendeu que aquilo era, de fato, a presença de Deus invadindo o templo, e todo mundo, com muita reverência, e temor e tremor, né, se ajoelha e se prostra, né, coloca o rosto no chão e se prostra em adoração, né? Então, aqui é a segunda casa de Deus, né? Depois de mais ou menos uns 400 anos, esse templo vai ser destruído, e aí depois é reconstruído outro templo depois do cativeiro na Babilônia, certo? Mas aí a gente vai pular, porque assim, são templos, né? Então é a habitação de Deus da mesma forma. Só que aí a gente tem um outro tipo de habitação, e essa habitação é o próprio Filho de Deus. Dessa vez, Deus agora habitou entre os homens de uma outra maneira. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, João escreveu o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Parece muito que João está querendo trazer à tona a mesma imagem que em Cristo, né, a mesma imagem da habitação e da consagração do tabernáculo e do templo, porque ele fala do mesmo jeito: habitou, vimos a sua glória, e fala que cheio de graça e de verdade. Viu a glória e ele estava cheio, como a glória encheu, né, encheu Cristo. Então, e interessante que a palavra habitou aí, é essa palavrinha esquisita que está no slide em amarelo aí, que deve ler alguma coisa como esqueno, não sei como que pronuncia, mas o significado dela é a palavra fixar tabernáculo, é ter o tabernáculo, é permanecer ou viver num tabernáculo ou tenda.
Então, quando João escreveu, na verdade ele não escreveu a palavra habitou, ele escreveu a palavra tabernaculou, é mais ou menos isso. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, né? E aí ele traz a ideia de que Deus, o próprio Deus, habitou no meio do povo, dessa vez em Cristo, né? Ele é o templo, ele faz o papel do templo. E é tão verdade que ele faz o papel do templo, que lá no mesmo evangelho, né? Lá no capítulo 2, versos 18 a 22, está escrito o seguinte: responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra... Isso você está falando com Jesus, tá? Os judeus estão falando para Jesus. Que sinal nos mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. O engraçado é que, na verdade, Cristo estava falando dele, né? Derrubei este templo. Só que todo mundo pensa que é o templo ali, o prédio, né? O edifício. Ele estava falando dele mesmo, João explica isso. Então vamos lá. Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Aí João explica, né? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então aqui é a prova de que, de fato, Cristo é o templo no qual Deus habitou, ele mesmo que é Deus, né? Habitou entre os homens, ele tabernaculou entre os homens. Aqui seria a terceira casa de Deus. E agora a gente tem uma outra casa, um outro tabernáculo. Aqui em Efésios 2, 20 e 21, Paulo fala que essas pessoas, né, que foram unidas, né, dos judeus e dos gentios, foram unidas, foi criada uma nova raça, que é a igreja. Tá? Essa igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Eu acho muito legal essa construção, santuário santo, essa redundância. Por quê? Porque as palavras que Paulo usou são essas aí, ó, hagios naos. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Ele usa esses 2 termos. Essa palavra hagios significa uma coisa grande, sublime, né? Algo muito santo, né? E aí eu coloquei como santíssimo, né? E a palavra naos é a palavra primária, vem da palavra primária habitar, né? É usada para se referir ao templo de Jerusalém, mas é aquela parte onde estava o lugar santo e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Então não é o templo completo, né, com um pátio, não. Essa naus aqui significa só aquele miolinho lá que tem os 2 ambientes. Então é aquilo ali santíssimo. Paulo traz a ideia de que esse povo, que agora foi unido pela cruz de Cristo, reconciliado com Deus, é esse povo agora que é a habitação de Deus, que agora está sendo edificado nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas, cuja pedra angular, ou a pedra principal, é Cristo, e que esse edifício cresce sobre os fundamentos que os apóstolos lançaram, cresce para se tornar um santuário santo, ou um tabernáculo santíssimo no Senhor. Vocês estão comigo, né? Vocês sabem o que é aqui o templo? Eu acho que eu não tenho a Arca da Aliança, não. Eu achei que tinha, mas não tem. Mas vocês estão entendendo mais ou menos aí a situação? As casas que Deus morou, e agora... Pronto. E agora a nova casa, né? Vamos imaginar que temos agora um novo templo sendo construído para que Deus habite. Tá? E aí, essa morada, gente, ela é uma morada espiritual, né? Dessa vez a gente não está fazendo um templo que tem ali seus aspectos materiais e físicos. Esse templo não tem mais sacrifício, esse templo espiritual já teve o sacrifício definitivo, que foi o de Cristo, mas ele representa exatamente o lugar onde está a presença de Deus.
E isso é a igreja. Pedro escreve lá na sua primeira carta, lá no capítulo 2, versos 4 e 5, o seguinte: e chegando-vos para ele, no caso para Cristo, que é pedra viva, Cristo é pedra viva, que foi reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus é eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedra viva. Uma pedra viva sozinha não pode ser um templo. A igreja é a união das pedras vivas, cuja pedra principal é Cristo e cujo fundamento tem que ser apostólico. Aqui a gente está entrando no aspecto eclesiástico da carta aos Efésios. Lá na primeira aula desse capítulo, a gente conversou sobre isso, né? Que a carta ela é muito eclesiástica, ela fala bastante sobre igreja. E aqui a gente está introduzindo a ideia da igreja de Cristo, falando sobre os seus fundamentos. E aí Pedro traz a ideia dessa construção, em que Cristo, né, ele continua aqui nos versículos 6, 7 e 8, falando sobre Cristo como a pedra principal, a pedra fundamental, e fala que nós somos pedras vivas. É como se, imagina, né, Cristo está sendo colocado, quem coloca Cristo são os apóstolos e os profetas, né, eles são aqueles que fazem o fundamento, e a pedra principal é Cristo. E agora a gente é a pedra, as pedrinhas vivas que vão sendo colocadas sobre o fundamento para poder montar esse templo onde Deus habita, onde tem a presença de Deus, onde tem a presença de Deus que antes era representada pela Arca da Aliança, a presença de Deus que habitava onde tinha lá o lugar santo, o lugar santíssimo. Agora esse lugar santo, esse lugar santíssimo é a igreja. E aqui a gente tem que ter muito cuidado para não tropeçar na ideia de que essa igreja da qual eu estou falando é um templo físico local. Não, não é isso. É um povo que foi unido na cruz. São pessoas do grupo dos judeus, pessoas do grupo dos gentios, ou seja, pessoas do mundo inteiro, que creram no Evangelho, foram unidas no mundo inteiro, de todos os povos, nações, tribos e línguas. Essas pessoas são a habitação de Deus no mundo. Então agora Deus tem templo espalhado pelo mundo inteiro, né? O seu templo todo está no mundo. Só que não tem como uma pedra viva ser uma igreja sozinho. Não dá, isso é completamente impossível. Eu vi um vídeo ontem, eu achei muito interessante. Foi o Marcos Granconato, né, pastor da Igreja Batista Redenção lá em São Paulo, respondendo uma pergunta, né? Se a gente poderia ser cristão sozinho, sem igreja, desigrejado, né? E aí ele fala uma coisa muito interessante, fala assim, a mesma coisa de um soldado dizer que é o exército. Ou é a mesma coisa de uma abelha dizer que é a colmeia. Então não tem como você dizer, olhar para uma pedra viva e dizer que ela inteira é o templo, que ela inteira é o santuário de Deus, é a igreja de Deus. Não tem como. Pedra viva precisa ser colocada sobre outras pedras vivas, e aí vai se formando o templo. E como que isso acontece na prática? É na reunião dos santos. Então, a igreja de Cristo, né, aquela igreja, o termo certo é dizer a igreja universal de Cristo, mas aí a gente tem um problema porque existe uma igreja universal que não é de Cristo. A igreja verdadeira, né, a igreja, entendeu? Do mundo inteiro, feita por todas as pessoas de todas as nações e tribos e línguas, que é a única igreja de Cristo, ela tem suas representações nas igrejas locais. Porque eu só posso ser pedra viva e fazer a minha função de pedra viva quando eu estou junto das outras pedras vivas, fazendo aquilo que o próprio Deus me deu como dom para exercer, para edificar essa igreja. Deixa eu ver só um comentário que apareceu aqui, eu não consegui ler. Isso. Os adoradores Thalita Lucena, né? A Thalita falou,
os adoradores de Deus que adoram o Pai em Espírito e Verdade. Exatamente. Os verdadeiros adoradores adoram em Espírito e em Verdade. E isso é fazer parte da igreja, né? Fazer parte desse edifício que é construído sobre o fundamento que é Cristo. Só que aí, que quando você leva isso para as últimas consequências, achar, tipo assim, não, eu sou um verdadeiro adorador, eu adoro em Espírito e Verdade, posso fazer isso na minha casa. Não é que você não possa, claro que, na verdade, você deve fazer isso em casa. Né? A solitude é uma coisa que todo cristão tem que ter. Ele precisa se trancar no seu quarto, como o próprio Senhor Jesus ensinou, fecha a porta do quarto, né? Fecha a porta sobre si e fala com o Pai. Então, a solitude é ensinada nas Escrituras. Agora, ele não pode ficar apenas, não pode ficar apenas, já eu comento isso aí, não pode ficar apenas nesse setor. Ele precisa fazer parte de uma igreja local para que, de fato, ele seja uma pedra viva que está edificando a igreja. Ele não tem como ser uma igreja, aliás, uma pedra viva sozinha, isolada. Né? Nenhum tijolo faz uma parede se ele ficar fora da parede. Nenhuma pedrinha faz parte de um muro se ela ficar fora do muro. Não tem como. Então, assim, se nós estamos sendo edificados e Deus deu dons para que nós pudéssemos edificar a igreja, nós precisamos estar com as outras pedras vivas para poder exercer essa função. Também eles perguntou alguma coisa, só um minutinho. E como a pessoa sabe se a igreja é de Cristo? Ah, tá, beleza. Essa pergunta é excelente. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou trazer. Acho que já é no próximo slide, deixa eu só ver isso. É nesse slide, não é nesse slide, não, no outro. Mas é isso, então eu quero trazer essa ideia, né? Pedro está falando, eu já respondo, tá, também. Pedro está falando que nós somos pedras vivas. Pedras vivas que somos edificados casa espiritual. Que é a mesma ideia de Paulo, né? Que é o templo, o tabernáculo santíssimo. E que nós somos feitos, né? Somos pedras vivas para edificar essa casa espiritual e para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis. Eu comentei que não tem mais sacrifícios, no sentido de não ter sacrifícios como o templo antigo, né? Não tem mais o pátiozinho lá e sacrificando animal, que agora a gente tem um sacrifício definitivo, que é o sacrifício de Cristo. Mas ele fala, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, o que poderia ser esses sacrifícios espirituais? O que é que Pedro está dizendo? É muito possível que seja o exercício dos dons mesmo. Que na igreja, os dons que Deus te deu, você pode exercê-los e edificar a igreja. Todos os dons que Deus deu foi para a edificação da igreja. Paulo trata disso no capítulo 14, eu acho, 14 de 1 aos Coríntios, é por ali, né? Que os dons são dados por Deus para os homens, para que eles, exercendo esses dons, possam edificar a igreja. E agora, nesse sentido, nós fazemos esses sacrifícios espirituais, né, na edificação da igreja. Também pode ser a questão das boas obras, né, quando Paulo fala, por exemplo, que nós somos criação de Deus e criadas em Cristo Jesus para as boas obras, pode ser que Pedro esteja se referindo a isso também. Nós vivemos agora numa vida nova e que nós exercemos os dons de Deus e a prática os frutos, estava querendo lembrar disso. Nós produzimos os frutos do Espírito, né? Então Pedro pode estar falando desses sentidos aí. Mas o que eu quero focar é o seguinte: a pedra viva não pode ser um templo. O templo não é constituído de uma pedra viva. Ele é constituído de diversas pedras vivas. E aí ele fala o seguinte, no versículo 20, que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Aqui eu quero focar nessa palavra fundamento, que significa a base, né, o alicerce. Imagina então fazendo lá, vai construir uma casa, faz lá aquela cava, né, o desenho da casa todinho, aí vai colocando ali as pedras, concreto e tal. Isso é o fundamento da casa, é o alicerce mesmo. Então ele está dizendo que nós somos a igreja de Deus, de Cristo, e que somos edificados sobre o fundamento, sobre um fundamento. Qual fundamento?
o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E ele fala que esse fundamento dos apóstolos e dos profetas tem Jesus Cristo como a pedra angular. O que é pedra angular? Pedra angular era o nome de dois tipos de pedra naquela época que exerciam uma função assim, importantíssima nas construções civis. A mais conhecida é essa pedra do arco, né? Então, ela é conhecida também por chave. Ela é um elemento arquitetônico fundamental para a sustentação de um arco. Então, eles tinham muito aqueles arcos que chamam arcos romanos, mas eles existiam antes da ascensão de Roma. Ela é cortada em ângulo assim, ela é mais ou menos assim, ela não é reta, ela é assim. E aqui em cima faz a curvinha. Cortada em ângulo e geralmente de maior dimensão, diferencia-se das demais, ela é diferente das outras pedras e das demais pedras do arco e permite o fechamento perfeito daquele trecho da estrutura, sustentando todo o conjunto. Então eles vinham, colocavam as pedrinhas aqui, ó, as pedrinhas, uma em cima da outra, tal. Quando chegava aqui em cima, colocava a chave, a pedra angular. E por causa dessa pedra angular, toda a estrutura ficava segura. Então essa é uma das pedras angulares. O outro tipo de pedra angular, ela está mais relacionada a essa questão do ângulo de 90 graus, né? Essa outra imagem é a pedra angular, ela era fundamental, ou é também chamada de pedra fundamental, utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício. Então, na quinazinha do edifício, né, vai fazer ali duas paredes, então era colocada a pedra angular. Ela definia os limites das duas paredes e a partir dela era construído todo o restante do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Era também muito comum construção sem argamassa, só com pedras uma em cima da outra, né? Então essa pedra angular, ela fazia toda a diferença. Ela definia os limites, definia tudo de certinho para poder, da partir dela, todo o restante do edifício ser construído. Beleza, então quando Paulo traz ele fala que Cristo é a pedra angular, eu não sei se na mente dele está a pedra do arco ou a pedra da esquina. Né? Em alguns casos é falado pedra de esquina, mas é tradução. O que ele está falando é pedra angular. Eu penso que seja a pedra de esquina, que é aquela que fica realmente na base, no fundamento. Né? Mas beleza, então tem essas duas hipóteses aí. Cristo é a pedra principal, é a pedra angular, é a pedra que define tudo o que vai ser construído sobre ele. E quem coloca essa pedra são os apóstolos e os profetas. Aí eu vou responder a pergunta de Tamires. Como a pessoa sabe se a igreja é de Cristo? Se a igreja, no caso, é a igreja local, né? A igreja local é de Cristo. Beleza. Então a gente vai ter que analisar esse verso. Primeiro, a gente tem que conhecer Cristo, porque ele é a pedra fundamental. Então a gente vai ter que analisar se o que está sendo ensinado nessa igreja é de fato o fundamento que os apóstolos e os profetas colocaram. Porque assim, se os apóstolos e os profetas vieram, colocaram Cristo, né, fundamento lá, iniciaram a construção desse tabernáculo santíssimo. E agora eles não estão mais aqui. Né? A gente não tem mais apóstolos. Eles morreram. Outros ficaram para construir, continuar essa construção. Só que aí, ao invés de as pessoas continuarem a construção que eles começaram, né, e vai subindo as paredes, ao invés de as pessoas continuarem isso, eles lançarem um outro fundamento, então eles largaram de mão esse que Paulo construiu, que os apóstolos começaram, e foram lá e fizeram um outro fundamento e colocaram um novo fundamento, automaticamente isso aí é uma outra construção. Pode chamar de qualquer outra coisa, menos de igreja, né? Menos de tabernáculo santíssimo. Então, o que define se é ou não é uma igreja de Cristo é se o que é ensinado está baseado no que os apóstolos e os profetas ensinaram. Se está baseado no que eles ensinaram, aí pode ter certeza que o fundamento é Cristo. Agora, se não estiver baseado no que eles ensinaram, pode ter certeza que é outra construção. O fundamento, aí eu não sei o que é. Pode ser inventado, colocaram qualquer outro fundamento lá, menos Cristo. Por quê? Porque Cristo se revelou
aos apóstolos. As doutrinas do cristianismo foram reveladas aos apóstolos, né? Então, houve um momento em que Cristo esteve aqui, Cristo foi lá e meio que montou, por assim dizer, né, uma escola com 12 alunos, né, que eram os apóstolos, né? E depois um desses alunos se rebelou e traiu esse professor, que é Cristo, esse rabino. E aí ele morreu, o rabino morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita do Pai, e aí ele escolhe mais um aluno, né? E aí ele trabalha, né, com esse aluno um tempo, ensina várias coisas para esse aluno e completa o número dos 12 de novo. Claro que tem Matias no meio, né? Aí tem essa discussão se Matias de fato era apóstolo, porque ele foi escolhido pelos apóstolos, aí não foi realmente Cristo. Cristo escolheu Paulo. Então tem esse colégio de apóstolos para os quais Cristo se revelou, Cristo ensinou muitas coisas, muitas doutrinas, e Cristo capacitou esses 12, para espalhar a sua mensagem no mundo. Apóstolo significa mensageiro, enviado. A gente já viu sobre isso. Enviado. Então, Cristo deu autoridade para esses apóstolos para que eles fizessem as mesmas coisas que Cristo fez, as mesmas coisas, para que eles representassem Cristo de maneira maravilhosa, né? Não vou dizer completa porque não tem como, mas que eles representassem a autoridade de Cristo em qualquer lugar que eles fossem, ensinando as coisas que Cristo revelou para eles. Então, eles lançam os fundamentos. O que é isso? Eles lançam as doutrinas. E o que é esse fundamento? O que é essa doutrina? É o próprio Cristo, né? Então, eles vão lá e fazem o alicerce do templo santíssimo, do tabernáculo santíssimo. E esse alicerce é Cristo. Aí, agora, os outros que vierem construir, precisam construir sobre esse alicerce, né? Então, como é que você sabe que é uma igreja realmente de Cristo? Que aquela igreja local, ela faz parte, de fato, do corpo de Cristo, dessa igreja que tem no mundo inteiro? Olha para o que é ensinado. O que é ensinado ali? O que é ensinado ali? Paulo ensinou? Pedro ensinou? João ensinou? Foi ensinado por Mateus? Foi ensinado? Está correto? Então, beleza. Pode ir sem medo de ser feliz. Aquilo ali o fundamento é Cristo. Agora, se o que é ensinado é invenção, achismo, regras humanas, aí você começa a desconfiar. Não, aí é o mais sensato você começar a desconfiar. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui que quem lançou os fundamentos foram eles, os apóstolos. Eu vou entrar nesse slide aqui para vocês verem a responsabilidade das pessoas que constroem os templos de Deus. Como que Deus quer que os templos dele sejam construídos? E eu estou falando no plural porque eu vou trazer a responsabilidade que Moisés teve, a responsabilidade que Salomão teve e agora a responsabilidade que os cristãos têm, tá bom? Quando Deus falou para Moisés construir o tabernáculo, lá no capítulo 25 de Êxodo, ele falou o seguinte: façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Deus foi meticuloso, detalhadamente meticuloso. Ele, nos mínimos detalhes, eu quero que seja tudo conforme eu te mostrei, até os utensílios. Cada utensílio, não é alguns, são todos os utensílios, do mesmo jeito que eu te mostrei. Eu não quero nada diferente. E Moisés tinha a responsabilidade de memorizar aquilo tudo e dizer, é desse jeito, é assim que Deus quer, é assim que precisa ser. Não pode ser do jeito que eu acho que é. Quando foi para o templo, né, de Salomão, lá em 1 Crônicas, capítulo 22, está escrito assim, versos 6 a 8. Davi mandou chamar seu filho Salomão, Davi já era velho, né? E ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente
e empreendeu muitas guerras. Por isso, você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Deus não quis que Davi... Gente, Davi não era qualquer pessoa. Não era eu, um Zé Cueca, que nem eu não. Era um homem segundo o coração de Deus. Foi aquela pessoa que Deus escolheu para governar Israel e que o seu trono perpetuará por toda a eternidade. Toda a eternidade. O filho dele vai se assentar no trono, é Cristo, e reinará por toda a eternidade. Deus não quis que esse homem construísse o templo. Por quê? Porque ele tinha matado muita gente, as suas mãos estavam sujas de sangue. Não é tão simples assim. Será que Davi construiria um templo maravilhoso para Deus? Será que ele teria capacidade de fazer um templo exuberante? Né? Claro que tinha, cara. Davi com certeza faria algo extraordinário. Deus não está interessado nessas coisas. E aí, vem a igreja. Olha o que Paulo escreve lá no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Que responsabilidade. Paulo vem tratando ali daquela confusão que tinha entre os coríntios, né? Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. A igreja estava dividida lá nesses 4 partidos, né? E eles ficavam ali disputando quem era o melhor entre esses. E aí Paulo vai dizer que não é para ser dessa forma, que eles não deveriam agir dessa forma. Eu vou ler lá porque fica melhor. 1 Coríntios 3. Paulo fala o seguinte: irmãos, não pude falar a vocês como a espiritual. Olha que Paulo vem batendo com força. Nossa. E isso era a igreja que mais se achava espiritual naquela época, porque tinha todos os dons. Tinha todos os dons. E Paulo vai falar assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda sois carnais. Aí ele vai dizer por que eles são carnais. Por que eles são carnais? Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério, ou serviço, né, que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega de acordo com o seu próprio trabalho. Aliás, o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Aí Paulo traz a ideia do edifício. Aí a conversa de Paulo entrou nessa metáfora, né, da construção, de uma construção civil. Que aí eu quero acreditar que é o mesmo que ele está falando em Efésios, esse edifício que é o Tabernáculo Santíssimo. E aí ele continua. Olha a responsabilidade de quem constrói o Tabernáculo Santíssimo. Verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. O que é que Paulo está dizendo? Eu, como apóstolo, né, porque ele é apóstolo mesmo, eu lanço o alicerce. E agora vem outro e constrói por cima. Por quê? Porque ele não poderia ficar pastoreando as igrejas que ele fundava. Ele plantava a igreja e saía, deixava o pastor lá, cuidando da igreja, e saía para plantar mais igrejas. Então eu lanço o alicerce. Agora vem outro e constrói sobre o alicerce. Contudo, veja cada um como constrói. Aí entra a responsabilidade. Observe como é que vocês constroem. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Aí, Tamires, aí é onde entra a diferença. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto. Por quê? Se você está construindo uma casa, aí você contrata um pedreiro e fala assim, cara, vem
construir a casa parede, olha, eu já lancei o alicerce, eu já fiz o alicerce. Já. É só fazer agora, construir a casa. Aí beleza, o pedreiro chega lá e dá uma olhadinha no alicerce e assim, não, vou construir ali. E aí começa a cavar outro alicerce. Ele está construindo o que você pediu? Não está. Ele está construindo outra casa. Não é essa casa que você queria. Da mesma forma é isso aqui. Da mesma forma é Cristo. Foi lançado o alicerce. Então você vem e vai construir em cima. Não lance outro alicerce. Se você lançar outro alicerce, está construindo qualquer outra coisa, menos o templo santíssimo, menos o tabernáculo santíssimo. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, já olha, aqui responde, meu. Qualquer outro alicerce não é Cristo. Qualquer outra coisa não é Cristo. O único que é Cristo é esse que os apóstolos lançaram. Se alguém constrói sobre esse alicerce, agora ele está falando assim, agora se alguém está construindo sobre esse alicerce que eu lancei, que é Cristo, se alguém constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem... eu vou só daqui até o versículo 15. Vamos lá. Então, olha o que Paulo está dizendo. Está aí na tela, né? Então você vem e vai construir. Então não constrói sobre outro alicerce. Não lança outro alicerce. Aí, se você não lançar outro alicerce, você vai pregar Cristo. Você vai pregar o que os apóstolos pregaram. O que você vai ouvir na igreja é o que de fato os apóstolos ensinaram. Beleza. Agora, Paulo vai tratar do material que a pessoa usa na construção. Porque você pode muito bem construir no alicerce, construir ali naquele alicerce, mas usar materiais diferentes. Você pode usar ouro, você pode usar prata e você pode usar pedras preciosas. E aí são materiais nobres. Ou você pode usar madeira, você pode usar feno e pode usar palha. São materiais bem meia boca, né? Dá para construir? Dá para construir. Dá para construir um templo para Deus morar? Dá. Não é lá essas coisas todas. A qualidade lá não é muito interessante. Por quê? Porque quando Deus for provar essa obra, ele vai tacar fogo. Deus prova as coisas com fogo. É uma espécie de juízo mesmo. Ele vai julgar. E aí, quando ele acender o fogo, se o que a pessoa construiu permanecer, essa pessoa recebe galardão. Se não permanecer, ela vai ser salva, porque salvação não tem nada a ver com isso. Desde que ela construa sobre o alicerce dos apóstolos. Se ela construir sobre os alicerces, se ela não construir sobre o alicerce dos apóstolos, ela está fazendo outra coisa. Está construindo em outro lugar. É outra história. Aí não tem salvação envolvida, não. Mas, se ela está construindo sobre o alicerce dos apóstolos, aí beleza. Dependendo do material, ela vai receber galardão ou não. A salvação está garantida, ela vai ser salvo como se estivesse aí correndo do fogo, né? Ele fala, vai ser salvo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo, né? Vai sair com cheiro de fumaça, chegar lá com cheiro de fumaça. Mas vai ser salvo, porque a salvação não depende das obras. No entanto, o material que ele utilizou não foi lá essas coisas todas. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? O que é que Paulo está querendo ensinar com isso? É o material mesmo que a pessoa utiliza para construir. Porque a pessoa pode muito bem estar ensinando o que os apóstolos ensinou, mas ensinando de maneiras corretas ou maneiras ali meio acovardadas, né? Você tem um conhecimento um pouco maior, né? Você se debruçou sobre as escrituras para entender o que os apóstolos ensinaram. Você esteve em oração, você esteve em busca para que Deus iluminasse o seu entendimento. E aí você vai adquirindo, né, de certa forma, material nobre para poder construir a igreja. E aí quando Deus for provar isso e tacar fogo na coisa, vai permanecer. Porque ouro não se acaba com fogo. Nem prata e nem pedras preciosas. Pelo contrário, né? Ouro, prata e pedras preciosas no fogo, elas são polidas, eles começam a brilhar mais.
Agora, se o seu material não é lá essas coisas todas, e aqui eu fico tenso, porque eu penso que o meu material seja dessa qualidade, quando Deus tacar fogo, madeira, feno e palha, eles são inflamáveis. E eles não permanecem com fogo. E aí é onde está a responsabilidade em falar a verdade, né? Só um minutinho, tá, Ramon? Em de fato você não se esquivar. Ah, tá. Não se esquivar do que tem que ser dito. Porque muitas pessoas, às vezes, até mesmo por amar muito a própria reputação, não tem coragem de ir de falar o que tem que ser falado. Tem que dar uma maquiada, uma arrodeada e tal. E, de certa forma, isso pode configurar diante de Deus algum material que não seja nobre. Em nenhum momento Cristo se preocupou com a reputação dele. Tipo, o que as pessoas estão pensando de mim? O que as pessoas estão pensando de mim quando eu falo isso ou falo aquilo? Ele, pelo contrário, ele ensinava o que tinha que ser ensinado, e quando ele falava coisas duras e as pessoas começavam a sair, os seus discípulos, nesse caso aqui, as pessoas que estavam ali na multidão, né? Quando ouviam um discurso dele, que era um discurso muito duro, e elas começavam a sair, e os apóstolos, né, ficavam preocupados, mestre, o povo está indo embora, eu estou achando que assim, é melhor dar uma maneirada aí no discurso, porque o povo está indo embora. Ele não maneirava. Ele não maquiava a coisa para deixar mais palatável. Não, ele dizia assim, vocês querem também? Quiser ir também, pode ir. E aí Pedro vai e fala, né, para onde iremos se só tu tem a palavra da vida? Então, a palavra da vida, ela não está interessada em agradar pessoas. Ela não está interessada nisso. A palavra da verdade, ela vai permanecer pela palavra da verdade independente de qualquer situação ou de qualquer reputação. Então, penso eu que esses materiais que Paulo elenca representam essa forma com que as pessoas constroem sobre o alicerce, sobre o fundamento. Existe a opção da pessoa construir fora dele, e aí não é cristianismo, chuta pro lixo. Existe a forma de a pessoa construir sobre ele, e aí sim é cristianismo, mas aí tem a questão do material. E é isso que vai ser julgado. É isso que vai ser julgado. E vai ser julgado para galardão, né? Deixa eu ver o que Iago colocou rapidinho aqui. Na NVT o termo é no dia do juízo mesmo. Aqui é como mesmo, Iago? O dia trará a luz, né? É no dia do juízo, mas é isso mesmo, é o dia do Senhor, né? No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor, olha só. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado por meio do fogo. Isso é muito interessante, gente, isso é muito importante. Porque, por exemplo, a questão da pregação do evangelho. Se alguém anuncia o evangelho para outra pessoa, mas traz um evangelho meio nesse nível aí do que é pregado nessas igrejas neopentecostais, né? O evangelho da prosperidade. Isso é alicerce, é o fundamento dos apóstolos, dos profetas, ou é outro que foi colocado? Por acaso os apóstolos ensinaram isso? Por acaso os apóstolos ensinaram que as pessoas não teriam enfermidades, que elas seriam ricas e que tudo daria certo? É por isso que é importante a gente conhecer as Escrituras. Porque se alguém chega para mim dizendo que o Evangelho é isso e eu não tenho a base para entender o que de fato os apóstolos ensinaram, eu posso muito bem cair nessa armadilha. E aí eu começar a construir um edifício que está longe de ser o tabernáculo onde Deus habita. Se eu chego com um evangelho que é egocêntrico, que coloca as pessoas no centro e que escanteiam Cristo, por acaso eu estou colocando
Cristo como pedra fundamental ou as pessoas? Isso é um pouco sério. Eu, pelo menos, acho isso muito sério. E, assim, motivo da pessoa tremer. Tremer mesmo. Porque Deus, gente, ele não dá opinião. Quando ele for julgar, não é por opinião. É por diagnóstico. Ele olha, ele analisa, e o que ele proferir é verdade. Não dá para você simplesmente entrar com recurso. Não dá para você entrar com recurso diante do julgamento de Deus. Então, é importante, é vital saber se nós estamos construindo sobre o alicerce, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É vital. Isso eu falo no âmbito de igreja local, para que você faça parte, e eu falo também no âmbito pessoal. O que você fala para as pessoas. Se a mensagem que você profere, ela foi ensinada pelos apóstolos. Se não foi, eu lamento dizer, você está construindo outra coisa. Pode ser um parque, pode ser um salão de festa, pode ser um auditório, qualquer outra coisa, menos uma igreja. E aí, se você está construindo sobre o alicerce, maravilha. Agora, olha qual material. Cuidado para não dar uma camuflada na verdade. Cuidado para não dar uma pincelada na coisa. Né? Cuidado para não deixar a coisa meio pendendo, porque você enfatiza muito uma coisa e esquece de enfatizar a outra. Né? Cuidado para não achar que Deus é só amor e não é justiça. Cuidado para não ficar pintando as cores de rosa, né? Ou de azul bebê. Que não é isso que os apóstolos ensinaram. Nunca que os apóstolos ensinaram isso. Nunca. Pelo contrário. Os apóstolos foram muito enfáticos em todos os seus argumentos. Eles nunca diminuíram Cristo, eles nunca diminuíram Deus. Deus é completamente soberano, Deus é completamente... a sua vontade nunca é frustrada. Então, essas coisas a gente tem que observar. A gente olha para as Escrituras. A nossa missão, enquanto pessoas que fazem parte dessa edificação, e todos nós fazemos, tá? Aqui é um texto que é muito voltado para a liderança, né? Mas eu não sou líder. Mas o que eu estou fazendo aqui é construindo. De alguma forma, eu estou colocando algum material nesse alicerce, nesse muro, por assim dizer. Espero que Deus olhe com bons olhos para isso e considere isso um material nobre. Né? Bom, por misericórdia. Porque a gente tem que tremer diante disso. Nós não podemos simplesmente mudar as coisas a nosso bel prazer. A gente olha para o texto, a gente olha para as Escrituras. O que o texto está dizendo? Ah, mas eu acho que é isso. O que a gente acha, é secundário. Talvez nem sirva para nada. A minha opinião, ela precisa ser colocada precisa ser medida pelo crivo das Escrituras. Não é a Escritura que tem que se moldar a minha opinião. Sou eu, a minha opinião, que tem que se moldar a Escritura. Ela é o crivo, ela é a base. Então, por que eu digo que é a Escritura que é a base? Aqui entra a suficiência das Escrituras. Porque eu não tenho mais os apóstolos aqui. Eu não tenho mais os apóstolos. Apesar de que algumas instituições ditas evangélicas dizem que os apóstolos ainda existem, e aí tem seus apóstolos, e eles ficam lá inventando um monte de lorota, nós não temos os apóstolos que Cristo escolheu e que Ele mesmo enviou. Nós não temos. Pedro não está aqui. Paulo não está aqui. João, Mateus não estão aqui. E agora? Se eu preciso construir sobre o alicerce, sobre o fundamento que eles lançaram, como que eu posso fazer isso se eles não estão aqui para me dizer como é que eu faço? Bíblia. Porque o que eles ensinaram está aqui registrado. É só dessa forma que eu vou, de fato, construir sobre o que eles ensinaram. Então, eu tenho que aprender o que eles disseram. Agora me diga, quem foi que viu Cristo ressurreto? Para ser apóstolo, de verdade, precisa ver Cristo ressurreto. Pedro fala alguma coisa sobre isso lá em Atos.
precisa ter andado com o Senhor, aprendido com o Senhor e precisa ter visto Cristo ressurreto. Quem prova para mim que Cristo ressuscitou? Por acaso, algum de vocês já viu Cristo ressurreto? Eu nunca vi. Quem dera, eu nunca vi. Quem viu foi Paulo. Quem viu foi Pedro. Quem viu foi Mateus. E Paulo aí, né, para você não achar que eu estou confundindo, Paulo já é de uma segunda geração de apóstolos, que só tem ele, mas ele viu Cristo ressurreto. Cristo ressurreto apareceu para ele. E orientou ele, escolheu ele, enviou ele. Ele aprendeu com o próprio Cristo. Então, como que eu posso acreditar na ressurreição? Porque eu creio que o que os apóstolos falaram é verdade. Porque eles estavam guiados pelo Espírito de Deus e foram enviados pelo próprio Cristo. Agora, eles não estão aqui. O que eu faço? Eu vou ler a Bíblia. Porque quando Paulo escreve uma carta, por exemplo, ele dá autoridade à carta como se fosse ele presente. Tem um momento lá em Coríntios que ele está repreendendo a igreja porque a igreja estava ali acoitando uma pessoa que estava cometendo um pecado terrível que nem os mundanos cometiam, que era uma espécie de incesto, né? Um cara estava tendo relações sexuais com a madrasta, com a esposa do pai dele. E isso é ridículo. Ele fala que nem os gentios fazem isso. E a igreja não estava fazendo nada. E aí ele, escrevendo, ele fala assim, eu em espírito, junto com vocês, entregamos esse homem a Satanás, para que ele seja punido, né, de alguma forma, e que ele seja salvo no dia do Senhor. Então a carta dele tem autoridade como se fosse ele presente. Nós não temos Paulo aqui hoje, mas nós temos o que ele ensinou. Nós não temos Pedro, mas temos o que ele ensinou. Por isso nós não precisamos de apóstolo. Nós precisamos do que eles falaram, que está nas Escrituras. Por isso, as Escrituras são suficientes. O que a gente precisa aprender para construir sobre o alicerce que eles fizeram, que eles colocaram, está nas Escrituras. Então, gente, quer saber se uma igreja é bíblica? Olha para a Bíblia. Quer saber se uma igreja faz parte do corpo de Cristo? Olha para as Escrituras. Compara. Tem um episódio que eu acho muito interessante, lá em Mateus 15, se eu não me engano, vou conferir aqui. Mateus 15. Mateus 15? Isso. Os fariseus chegam para Jesus e falam assim, por que os teus discípulos não lavam as mãos para poder comer? Naquela época, a tradição judaica inventou meio mundo de regra. E uma dessas regras dizia que os judeus precisavam se purificar. Eles precisavam lavar as mãos antes de comer. Nesse caso não é por higiene, né? Hoje a gente faz isso por higiene, mas naquele tempo não era por religiosidade, era cerimonial. Então eles faziam esse tipo de cerimônia religiosa antes de comer. Por quê? Porque a lei de Moisés falava sobre animais impuros, dizia que se a pessoa pegasse num animal morto ou em qualquer cadáver, ficava impuro. Então, eles inventaram algumas regras para piorar a situação. Então, eles diziam o seguinte, quando você for comer, você tem que lavar as mãos. Por quê? Porque você pode ter pegado um cadáver. E aí, se você pegar a comida e comer, né, você pega a comida com a mão, né? Eles pegavam com a mão, né? E aí come, então você contaminou a comida e a comida vai te contaminar por dentro. Aí pronto, isso virou regra geral. Tipo, todo mundo fazia isso, todos os judeus faziam isso, porque isso foi ganhando espaço. Aí ele vai e pergunta para Jesus, por que os teus discípulos não se purificam antes de comer? E aí Jesus não responde, porque Jesus é top. Ele responde com a pergunta, por que vocês, ao invés de cumprirem a lei de Deus, mexem, né, deturpam a lei de Deus, não cumprem a lei de Deus e fica colocando na cabeça essas tradições, na cabeça do povo essas tradições. Porque vocês dizem o seguinte, se um filho chegar para o pai e para a mãe e dizer aquele dinheiro que eu teria que usar para honrar vocês, eu vou reverter ele para o templo, vocês dizem que essa pessoa está isenta de cumprir o mandamento honrar pai e mãe. E honrar, na lei, não é respeitar apenas.
sustentar, além de respeitar, obviamente, sustentar o pai e a mãe quando eles estivessem num momento que não podia mais trabalhar. Naquela época não tinha aposentadoria. Então, os filhos é quem tinha que cuidar dos pais. Eles honravam o pai e a mãe com os seus recursos. Só que os fariseus criaram essa regra dizendo que se eles, os filhos, dissessem para o pai, olha, o dinheiro que eu ia usar para poder honrar vocês, eu vou reverter para o templo, ele, o cara que estava fazendo isso, estava isento do mandamento honrar pai e mãe. E Jesus vai e fala sobre isso. Vocês deturpam a lei com suas regras, dizendo que eles não precisam cumprir a lei de Deus se eles reverterem o dinheiro para o templo. E aí ele dá uma lapada. Aí ele chama o povo e fala assim, gente, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. E aí ele vai dizer para as pessoas, deixem esses fariseus, deixai-os. Eles são guias cegos, guiando outros cegos. Ambos cairão no buraco. Tanto ele que guia, quanto você que é guiado. Você e ele vão cair no buraco. É esse o princípio que o Senhor Jesus está ensinando. Se o que você está aprendendo não condiz com o que os apóstolos e com o que os profetas ensinaram, é regra humana, é invenção. E isso não tem nada que ver com o cristianismo. Nada que ver com o cristianismo. Nada. Não tem nada a ver com a construção do tabernáculo santíssimo que Deus habita. Nada a ver. É assim que a gente faz a prova dos 9. Dos 9 fora, como diz meu sogro. Então você olha para a Bíblia e vê o que os apóstolos ensinaram. E aí você tira suas conclusões. Simples. Aí a gente tem algumas reflexões aqui para a gente encerrar. Quem foi que lançou os fundamentos os alicerces? Foram os apóstolos e os profetas. Está lá no capítulo 2, verso 20, e também está no capítulo 3, que a gente vai ler na próxima semana, versos 5 e 6. Está escrito assim. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Aqui é uma das doutrinas que os apóstolos lançam. Apóstolos e profetas, né? Eu teria que passar um tempo explicando quem seriam esses profetas no Novo Testamento. São pessoas, aqui tentando resumir muito mesmo, são pessoas que também foram escolhidas por Deus para receberem a revelação de algumas doutrinas que estavam ocultas em Deus, né? Que não estavam claras no Antigo Testamento e que agora Deus revela abertamente para que a igreja entenda quais são os fundamentos dela. Né? Em que ela está baseada, em que ela crê. Nós cremos nisso, nós cremos naquilo, nós cremos naquilo. Então a igreja tem um corpo de doutrinas que foi revelada por Deus, né, pelo próprio Cristo, aos apóstolos e aos profetas. Alguns tinham umas revelações, outros tinham outras. Então isso foi moldando o escopo doutrinário da igreja. Então os profetas também eles tinham revelações. Eles eram uma espécie de pessoas que recebiam revelações. No Novo Testamento tinha algumas funções. A principal função do profeta do Novo Testamento era consolar as pessoas. Um desses profetas era Barnabé. Ele tinha um ministério de consolação, de admoestação, né? Então não é nesse sentido de profeta que nós temos hoje em dia, de achar que as pessoas estavam lá para poder revelar o futuro das pessoas. Isso tinha, tá? Não estou dizendo que eles não faziam isso. Mas esse não era o ministério primordial deles. O ministério primordial deles, o que eles mais faziam, e aí tem vários textos que falam sobre isso, é consolo. Eles estavam para consolar a igreja, trazendo essas revelações. No Antigo Testamento, por exemplo, os profetas eles tinham uma função muito específica. Eles revelavam coisas, revelavam futuro, não simplesmente pelo fato para que as pessoas soubessem o que ia acontecer no futuro. Eles revelavam o futuro para um chamado ao arrependimento. Eles tinham um propósito. Eles chamavam as pessoas para o arrependimento. Sempre que eles tinham uma profecia futura, eles tentavam trazer as pessoas para perto de Deus. O profeta do Novo Testamento tem a mesma coisa.
ele tem uma revelação, né, doutrinária geralmente, ou mesmo que fosse para revelar algum futuro, eles tinham a intenção de trazer as pessoas para perto de Deus, promover arrependimento. Tem uma situação em que tem um profeta chamado Ágabo, que prega para Paulo, lá acho que é em Corinto, não tenho certeza. Mas é quando Paulo está saindo para ir para Jerusalém com as ofertas que ele tinha arrecadado em várias igrejas que ele tinha plantado. E aí ele está num lugar lá e está se preparando para ir para Jerusalém, para entregar essas ofertas lá aos santos de Jerusalém. E aí o profeta Ágabo, ele pega um cinto, não imagina que é um cinto como o de hoje não, mas é um cinto que eles usavam na época. E ele amarra as próprias pernas e as próprias mãos. Ele coloca as mãos junto das pernas e amarra com esse cinto. Aí ele profetiza o seguinte: isto será feito com o dono deste cinto. Lá em Jerusalém, no caso. Aí, quem era o dono do cinto? Era Paulo. Aí pronto, a igreja ficou desesperada. Paulo, não vá, pelo amor de Deus. Porque olha o que o irmão pregou e tal. Engraçado, né? Porque se é uma profecia, tem que cumprir. Se não cumprir, aí é falso profeta. Isso está na Bíblia inteira. Não cumpriu, é falso profeta. Então, se o irmão está pregando que vai acontecer isso, aí é que Paulo tem que ir, filho, para acontecer. Porque senão é falso profeta. E é interessante que Paulo, ele faz exatamente isso. Ele fala, gente, eu estou preparado para morrer. Se acontecer só isso, está ótimo. Eu estou preparado para morrer. E Paulo vai. E de fato acontece isso. Ele é preso. E aí é enviado para Cesareia, depois para Roma, que aí é onde ele escreve essa carta. Então essa carta surgiu desse episódio, né? Também desse episódio, quando ele é preso em Jerusalém, depois ele é enviado para Cesareia, depois de 2 anos ele é enviado para Roma, e nessa situação ele escreve Efésios. E a profecia se cumpriu. Então eles tinham sim esse ministério de revelar algumas coisas que poderiam acontecer no futuro, que deveriam acontecer no futuro. O próprio João, lá na ilha de Pátimo, ele recebe uma revelação profética. Então ele atua como um apóstolo e, nesse caso, atua como um profeta também. Então tem revelação de futuro, sim. No entanto, o problema é, nós temos apóstolos e profetas hoje? Aqui é onde reside um problema. Por quê? Porque tanto um ministério quanto o outro ministério, eles estão para lançar os fundamentos da igreja. Para lançar os fundamentos da igreja. Quem é a pedra principal desse fundamento? É Cristo. E eles estão para isso. Esse é o ministério deles. Esse é o serviço deles. Eles vão atuar de acordo com o dom que Deus deu para eles lançarem o fundamento, que é Cristo. Beleza. Uma vez que esse fundamento é lançado, é feito o alicerce, agora a gente vai começar a construir o edifício. Precisa de apóstolo e profeta para lançar fundamento? O que são os lançamentos? Nossa, eu estou falando lançamento. Então, o que são os fundamentos? O que são os fundamentos? São as doutrinas. As doutrinas que baseiam a igreja. Então, Deus revelou para os apóstolos e Deus revelou para os profetas as doutrinas, o corpo doutrinário que molda a igreja, que baseia a igreja, que é a base da igreja. A igreja tem que ser construída sobre essas doutrinas aqui. Ponto. Lançou o fundamento. Preciso de mais fundamento? Eu preciso de mais pessoas lançando fundamentos? Porque esse é o ministério dos apóstolos e dos profetas. Foi para isso que eles foram colocados por Deus. Então fica essa pergunta no ar. Aí entra a questão dos cessacionistas e dos continuistas, né? Os cessacionistas entendem que nós não temos mais apóstolos e não temos mais profetas. Esses ministérios, eles eram para o período formativo da igreja. Período formativo da igreja. Por quê? Porque se eu tenho apóstolo e se eu tenho profeta hoje em dia, e eles foram colocados para trazer fundamentos, para trazer doutrinas, isso quer dizer que nós, 2000 anos depois, continuamos no período formativo da igreja. E que em momento algum esse edifício começou a ser construído. Né? Então, é interessante que quando Paulo fala aqui que ele lança o fundamento e outro vem e constrói por cima, ele está querendo dizer que quem construiu por cima não pode lançar fundamento.
Logo, não precisamos de apóstolos nem de profetas. Que nós não temos apóstolos é martelo batido, né? Tem umas igrejas por aí que diz que tem apóstolo, tudo chuta que é lixo, sem medo de ser feliz. Agora, a questão dos profetas, a gente tem a questão dos continuistas, né? Que entendem que existe sim o dom de profecia relacionado a revelações, que existe as revelações, né? E não é que Deus não possa fazer isso, gente. Eu acredito que sim, Deus pode revelar coisas específicas para pessoas, mas eu penso que seja algo muito pontual, que o próprio Deus não vai tornar essas pessoas escravas dessas revelações, como se as pessoas precisassem ser guiadas a vida inteira por esse tipo de revelação de profecia. O profeta que eu entendo que tem hoje, ele exerce o ministério de chamar as pessoas ao arrependimento. Esse profeta tem um outro nome, se chama evangelista. Esse é aquele que profere a profecia do evangelho. O evangelho é uma profecia nata. Se você crê, você é salvo. Se você não crê, você não é salvo. Você é condenado. Isso é uma profecia. Então, o profeta nato, que exerce o papel de profeta, tanto quanto o profeta do Antigo Testamento, quanto o profeta do Novo Testamento, é o evangelista atual. Na minha concepção, é isso. Que Deus pode revelar algumas coisas pontuais para algumas pessoas, eu não sou Deus. Claro que Ele pode fazer o que Ele quiser, né? Mas eu penso que o próprio Deus não vai tornar essas pessoas, os seus filhos, escravos desse tipo de coisa, sendo que Ele deixou os fundamentos. Guie-se pelos fundamentos. E aí você vai entender qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Peça orientação em oração, né? Busque a Deus, guia do Espírito Santo, para poder você tomar suas decisões. Não precisamos ser escravos de revelações que mostram o futuro, até porque essas são coisas que serão feitas pelo próprio anticristo no futuro. Então, hoje eu penso, tá? E eu estou dando uma opinião aqui. Agora aqui é uma opinião, tá? Eu preciso deixar claro isso. Hoje eu penso que Deus atua muito menos com essas revelações para preparar a igreja para viver sem elas. Para que a igreja viva de acordo com única e exclusivamente pela Bíblia, pela palavra, pelo que os apóstolos ensinaram. Por quê? Porque esse tipo de coisa o anticristo vai fazer. Esse tipo de coisa. Tá bom? Então, o que concluir de doutrinas que não são ensinadas pelos apóstolos e pelos profetas? A gente comentou sobre isso aqui. A gente ouve o que está sendo ensinado e a gente compara com o que os apóstolos e esses profetas ensinaram. Paulo fala sobre isso lá em Coríntios. Vou até pegar o texto aqui para não dizer que eu estou inventando. Coríntios 14. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, versos... deixa eu ver aqui. Verso 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então essa é a nossa missão. A gente vai ouvir e vai julgar cuidadosamente o que foi dito. Qual é o critério? É a minha opinião? Absolutamente. É a opinião de uma pessoa que se diz iluminada, que tem o Espírito Santo, homem de Deus? Nada a ver, nada a ver. Nós somos sacerdotes. Cristo nos tornou sacerdote, nós temos acesso a Deus. Então a gente pode muito bem, em oração, buscar o conhecimento nas Escrituras. E Deus terá o maior prazer em iluminar nossa mente, para que a gente entenda que se o que está sendo dito e ensinado, de fato, foi ensinado pelos apóstolos e pelos profetas. Se foi, abraça. Pode abraçar. Se não foi, pode jogar fora sem medo. Sem medo. Não tenha medo. Meus irmãos, não tenham medo. O Senhor Jesus ensinou, não tenha medo. Deixe-os. Deixe-os. São guias cegos guiando outros cegos. Cabe a nós exercermos o papel
de juízes julgar cuidadosamente o que os profetas estão pregando. E aí os profetas, nesse caso aí, as pessoas que estão ensinando alguma coisa. Não caiam nesse negócio que não pode julgar, que o homem de Deus... Nada a ver isso aí. Nada a ver. Isso aí é a pessoa querendo se blindar do que de fato deve acontecer. Ela quer se blindar para dizer que o que ela fala é palavra de Deus inerrante. Não é. Julgue o que as pessoas ensinam. Inclusive o que eu estou falando. Julguem o que eu estou falando. Julguem. Vocês devem julgar o que eu estou falando, usando o crivo das Escrituras. Não acreditem no que eu digo, sem antes conferir nas Escrituras. A minha palavra não é a verdade absoluta. Se o que eu estou falando aqui não estiver condizente com o que a palavra diz, por favor, faça duas coisas. Jogue no lixo que eu falei e me diga, pelo amor de Deus, me diga, para que eu volte e corrija. É assim que a gente tem que agir. Porque fora do que os apóstolos ensinaram, não há cristianismo. Porque fora do que eles ensinaram, não tem ensino de Cristo. O que eles ensinaram foi o que Cristo ensinou. Se o que Cristo ensinou é o que está sendo de fato anunciado para você, abraça. Se qualquer coisa sair dos trilhos, chuta para longe. E não tenha medo, gente. A gente não pode ter medo. Eu fico tão preocupado com essas coisas, porque as pessoas têm medo, a reputação, o que é que vão pensar de mim. Gente, e daí o que vão pensar? E daí? E daí? Que está preocupado em ficar agradando pessoas? Paulo fala exatamente isso. Eu não estou aqui para ficar agradando pessoas. Agora eu estou agradando pessoas? Quem foi que morreu por mim, gente? Quem foi que morreu por vocês? Deixa eu ver o que o Iago colocou aqui. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, e não foram poucos, também surgiram falsos mestres entre vocês. Eles ensinaram astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre com M maiúsculo, o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Olha isso, gente. O caminho da verdade é difamado porque pessoas não têm coragem de denunciar esses falsos mestres. Pessoas não têm coragem de dizer, vocês estão errados. Pessoas não têm coragem de dizer assim, eu não vou seguir o que vocês ensinam, porque o que vocês ensinam é mentira. Quem morreu por mim foi esse mestre que me resgatou. Eu não devo nada a vocês. Eu não devo nada a vocês. A minha vida não é de vocês, a minha vida não é minha, a minha vida é dele, é do Senhor Jesus. Eu vou ouvir o que ele disse, através do que os apóstolos falaram. A gente não pode ter medo, gente. Se a gente tem medo de repudiar um falso ensino, o que dirá de uma perseguição? O que se dirá de uma arma na nossa cabeça? Não estou dizendo que eu tenho condições de não negar Cristo por causa de um... Não é isso, mas é o mínimo, é o mínimo. O mínimo é a gente criar a verdade, a gente abraçar a verdade, a gente amar a verdade. O Senhor Jesus, na oração dele, falou, Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí a gente vai lá e chuta isso que o Senhor falou e fica lá abraçando um monte de mentira. E o que eu estou falando aqui, gente, não é relacionado a uma denominação específica, eu estou falando em relação a todas, a todas, a todas. Ouçam o que está sendo falado, julguem. E aí faz como Paulo falou, o que for bom, retenha. Agora você tem responsabilidade, e eu também. Se for bom, aí a gente tem que guardar. Agora, se não for, chuta pro lixo sem medo. Tá bom? É isso que a gente aprende nesse texto, porque construir fora de outro alicerce é condenação. Tá? Eu vou ler de novo aqui, ó. Trazendo sobre si repentina condenação. Construir fora dos alicerces é condenação. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta?
Se tem alguma pergunta, eu posso tentar responder. Pode ser que eu não saiba e eu não vou inventar de construir o alicerce, Deus me livre. Meu microfone tá funcionando? Tá, pode falar. Tá ouvindo bem? Tá sim. Ei, só eu tava vendo aqui em outros lugares também, em 1 Pedro, no capítulo 2, a gente tava falando sobre a pedra de esquina ou a pedra angular, né? Isso. Aqui na versão ACF, acho que é Almeida, Corrija de fiel. Né? No versículo 6, Pedro trata como a pedra principal da esquina. É o versículo 6, né? Isso, ele diz assim: por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Isso. E aqui está falando também de Jesus, né? Que aí mais pra frente dá pra saber. Isso. Fala que essa pedra é a pedra também é a pedra de tropeço, né? Exato. Eu ia até comentar sobre isso também. É importante tu me lembrar. Mas aqui na NVI, por exemplo, está a pedra angular. Isso. Aí eu fui ver na outra versão para ver como o pessoal trata, né? É porque, assim, na verdade, no original, Paulo fala pedra angular. Aí tinha essas duas, né? Esses dois tipos de pedra que são conhecidas como pedra angular. A NVT, ela já imagina qual que é e vai lá e coloca essa, né? Que é a pedra principal da esquina. Que eu também acho que é. Que eu acho que faz mais sentido. Porque ela está no fundamento, né? A pedra do ângulo, do arco, ela não está exatamente no fundamento. Apesar dela segurar toda a estrutura, ela não está exatamente no fundamento, ela está lá em cima. Então eu penso que seja, assim, a pedra de baixo, a pedra da esquina. Não tem como botar ela no princípio, né? Não tem. Ela na verdade vem depois, né? Exato. E aí ele fala, né, que essa mesma pedra, Pedro está falando o seguinte, né? Que essa mesma pedra, que é a pedra fundamental da esquina, a pedra que é o início, né, da construção dessa igreja, desse templo, ela também é a pedra de tropeço, né? Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra é a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. É isso, gente. É isso. O Senhor Jesus, para alguns, ele é uma pedra que vai servir de edificação. Para os que creem. Para os que não creem, ela é uma pedra de tropeço. Você pega, tipo, você está na sua frente, você vai lá e acha que está fazendo tudo do jeito certo. Você vai lá e tropeça. Você tacar no chão mesmo. É para se tacar no chão e quebrar a cara mesmo. Entendeu? É mais ou menos isso. Essa é a imagem. É pedra de tropeço, é pedra de escândalo. Eu já vi o Rodrigo Silva explicando isso, né? A palavra usada aqui é escândalo. É uma coisa assim, que é uma pedra que ela era colocada nas estradas romanas, né? O Império Romano construiu muitas estradas, eles inclusive cresceram muito por causa dessas estradas, a infraestrutura, né, avançou muito. E as estradas não eram com asfalto, né, obviamente, era com pedras, era calçamento, né, de certa forma. Só que com o tempo essas estradas sendo utilizadas, peso e tal, então umas ficavam mais altas do que as outras. E às vezes vinha as carroças lá, né, as carruagens, tal, e aí os pneus não eram de borracha, né? Então ela vinha, passava por cima dessa pedra que estava mais alta e aí a carruagem virava. Então causava um tropeço, e eles chamavam essa pedra de escândalo. É por isso que em algumas versões está que é pedra de escândalo, né? Que faz tropeçar. É o que faz tropeçar. Quem é que faz tropeçar? Quem é que é pedra de escândalo? São as pessoas que ensinam as coisas erradas. São as pessoas que ensinam doutrinas erradas. Elas são aquela que vai servir de pedra de tropeço. Você vai tropeçar naquela ali. Caiu, acabou. Não tem o que fazer. Né? E cuidado para que nós não, né, vamos ter cuidado para que nós não sejamos as pessoas que, ao achar que estamos em Cristo e estamos sendo edificados, na verdade, nós não estejamos tropeçando. Por exemplo, tem um exemplo que eu acho muito interessante. Muitas pessoas pensam que por estarem na igreja, por estarem congregados todo domingo, por fazerem algumas coisinhas, porque acham que... enfim, pensam que porque estão fazendo algumas coisas estão agradando a Deus.
e portanto serão salvas, por causa dessas coisas serão salvas. Isso é um tropeço. O Cristo em que elas dizem crer, ao invés de estar sendo para elas uma pedra de edificação, está sendo uma pedra de tropeço. Por quê? Por quê? Quando essas pessoas chegarem diante do tribunal de Deus, achando que serão salvas pelo que fizeram, e começarem a dizer, em teu nome, eu expulsei os demônios, eu curei os enfermos, e aí começarem a contar as obras que elas fizeram, elas vão ouvir assim: apartem-se de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nem conheço vocês. Sei nem quem vocês são. É um tropeço, isso aí é tacar a cara na parede, no muro, na pedra, no chão, rasgar tudo. Então a pedra que elas achavam que estava servindo de edificação, na verdade virou pedra de tropeço. É por isso que a gente tem que conhecer as Escrituras. É por isso que a gente precisa conhecer o que os apóstolos ensinaram. Os apóstolos nunca ensinaram que a salvação é pelas obras. Nunca. Então a gente pode, ouvindo falsos mestres que ensinam coisas que os apóstolos nunca ensinaram, a gente vai pegar essa pedrinha, que poderia ser para edificação, e vai colocar na nossa frente e vai tropeçar nela. E a gente só vai perceber o estrago no futuro, quando não tiver como reverter. Cuidado. Cuidado.